Boa noite a todos. Aberta a presente sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Nesse pares a ata da sessão anterior, se posso considerar aprovado ou alguma consideração a ser feita do outro procurador? Então, declaro aprovada. Vamos aos julgamentos. Pedido de preferência com sustentação oral, requerido pelo Dr. Mauri Guimarães de Jesus. E o processo da relatoria do excelentíssimo Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, é o 2 da pauta. Processo 465-724-2010, prestação de contas de candidato a deputado federal, eleições 2010. Requerente Carlos Gomes Bezerra. O parecer anotado aqui na papeleta é pela desaprovação das contas. Então, com a palavra o eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Eu peço apenas um momento para abrir aqui, porque esse processo é tanto quanto demorado. Resolução que já foi assinada, uma incorreçãozinha menor, a votação de assinatura novamente. O voto já está liberado para Vossas Excelências. Como anunciado pelo doutor presidente, trata-se de prestação de contas de campanha do candidato Carlos Gomes Bezerra, que concorreu ao cargo de deputado federal pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, Mato Grosso, nas eleições de 2010. O candidato protocolizou sua prestação de contas definitiva em 2/11/2010, portanto tempestiva, de acordo com o artigo 25-cap da Resolução TSE 22.250/2006. Analisando os documentos apresentados pelo candidato, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria emitiu o relatório preliminar apontando a necessidade de diligências. Devidamente intimado, o requerente protocolizou prestação de contas retificadora e documentos. A CCIA emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das contas. Intimado, o candidato protocolizou mais uma prestação de contas retificadora e documentos, folhas 2.768 a 4.120. A CCIA emitiu o segundo parecer conclusivo pela desaprovação das contas. O doutor Procurador Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas. A CCIA emitiu o terceiro parecer conclusivo pela desaprovação das contas, as folhas 4.184 e 4.185. Novamente, a doutora Procuradoria manifestou-se pela desaprovação das contas. A CCIA emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das contas e um outro parecer, as folhas 4.225 e 4.226, também pela desaprovação das contas. O Procurador Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas. Este é o relatório. Relatório, concede a palavra do advogado, sustentação. Digníssimo senhor presidente desta egrégia corte, desembargador Rui Ramos, digníssimo corregedor-geral desta corte, desembargador José Ferreira Leite, doutor procurador Tiago Lemos, digníssimo relator do processo, Dr. Jorge Luiz, a quem eu cumprimento os demais pares que se fazem presente nessa casa, doutor colega que está presente na tribuna, funcionário da casa, O digno representante procurador eleitoral, em seu último parecer, opinou pela desaprovação das contas do candidato sob o seguinte motivo.
Primeiro, pagamento de despesa de campanha com cheque único, saque de valores na boca do caixa e manipulação de recursos em espécie. Segundo, gasto de campanha, despesa não contabilizada, pagamento de despesa com recursos que não transitaram pela conta em espécie. Digno presidente, com referência aos saques mencionados pelo Ministério Público no item 1, os mesmos foram realizados para quitação de despesa de campanha, ou seja, situação amplamente já discutida por esta Corte, no qual firmou-se jurisprudência favorável ao saque para quitação de despesa de campanha. Alega ainda o Ministério Público, abre aspas, a partir do momento em que o dinheiro é sacado da conta bancária, já não se tem mais registro seguro da sua destinação. Por mais que o candidato comprove a realização de um gasto subsequente, do mesmo valor do saque, não garante que o pagamento tenha sido feito com dinheiro sacado. Fica prejudicada, assim, a verificação do nexo entre a arrecadação e os gastos. Fecha aspas. Senhor presidente, digno relator, no presente caso, diferente dos anteriores julgados por esta Corte, a comprovação de que os saques ocorreram efetivamente para o pagamento das despesas de campanha, entre parênteses, cabos eleitorais, produtos e serviços, fecha parênteses, está amplamente demonstrado no resgate de todos os cheques nominais devolvidos e entregue ao banco para exclusão e baixa no cadastro de cheques sem fundo. Aí, então, a demonstração do nexo entre a arrecadação e o gasto. Nobres julgadores, é de conhecimento de qualquer cidadão que possui conta corrente numa instituição financeira que, para se obter a baixa no cadastro de cheque sem fundo de um cheque devolvido pela linha 12, é preciso o resgate do mesmo junto ao credor e, posteriormente, entregá-lo ao banco sacador para efetiva baixa. Destaco ainda que, se os valores sacados não tivessem sido utilizados para quitar as despesas declaradas na prestação de contas, os mesmos não teriam sido resgatados junto aos credores e certamente o candidato teria contra si uma enxurrada de protesto, ações executivas e denúncias perante esta Corte e ao próprio Ministério Público. Ora, também é incompreensível admitir que os saques não tenham sido para pagamento das despesas de campanha, ou seja, resgate dos cheques, pois qual sentido teria a emissão dos cheques nominais se o candidato tivesse a intenção, como sugere o Ministério Público, de dar outra destinação ao dinheiro sacado? Não faz nenhum sentido a ilação do Ministério Público. Outro aspecto a ser considerado é que todos os cheques compensados ou devolvidos, conforme se vê dos extratos juntados aos autos, transitaram na conta bancária, demonstrando a efetiva e completa movimentação financeira, levando à transparência total de todos os gastos ocorridos na campanha do candidato. Peço vênia ao douto procurador Tiago Lemos para relembrar que no julgamento das prestações de contas do governador Simval Barbosa e do senador Braulio Maggi, Vossa Excelência manifestou, com relação aos saques realizados através do chamado, entre aspas, cheques guarda-chuvas, que somente através da fé se poderia saber a destinação dos recursos sacados na boca do caixa. Douto procurador, nesta prestação de contas, não se precisa apelar para a fé para se saber a destinação dos recursos sacados, pois a comprovação está claramente materializada através dos cheques que foram resgatados pelo requerente e entregues ao banco para a baixa, pois os mesmos transitaram na conta bancária específica e foram declarados na prestação de contas. Necessário esclarecer também que a devolução dos cheques mencionados somente veio ocorrer numa excepcionalidade, ou seja, pelo seguinte motivo. Ocorre que no período de 29 de setembro a 15 de outubro de 2010, conforme documentos de folhas 23/32, folhas 36/37 dos autos, foi deflagrada a greve bancária, onde o candidato sofreu irreparável prejuízo, pois durante esse período, os doadores de campanha deixaram de realizar suas doações financeiras, sob o argumento de que a respectiva greve bancária impossibilitava a transação. Em consequência a essa situação, alguns cheques emitidos para pagamento de compromisso realizado com o pessoal e outros foram devolvidos, porque mesmo com as agências fechadas, os cheques eram compensados normalmente. Se não houvesse ocorrido essa greve bancária, nenhum cheque teria sido devolvido, pois os doadores efetivariam as doações sem problemas.
Tanto é verdade que, após a reabertura das agências, os recursos dos doadores adentraram na conta eleitoral do candidato e, assim, com a entrada dos recursos, todos os cheques devolvidos foram resgatados, conforme se comprova com os documentos juntados aos autos, as folhas 4.129-B, barra 4.170, 4.173, 4.183 dos autos. Com relação à questão que o Ministério Público levanta de que o candidato teria quitado várias despesas com o mesmo cheque, necessário esclarecer. A CCIA, através de seus técnicos, orientou que sobre os pagamentos das respectivas despesas, tinha que ser lançado no demonstrativo de despesa da prestação de contas o número do cheque avulso ou de saque em todas as despesas por ele quitado. E tal situação é entendível pelo seguinte fato: é que no sistema de prestação de contas online do TSE, não é possível salvar ou cadastrar o pagamento de uma despesa sem o preenchimento do número do documento de pagamento utilizado. Ou seja, se o pagamento é feito com cheque nominal, precisa do número do cheque. Se o pagamento é feito com o número do DOC de transferência, precisa do número de transferência para se colocar. Continuando, se o pagamento é feito através de cheque avulso, é preciso colocar-se então o número do cheque avulso. Senão o sistema não aceita e não processa a informação. Assim, como os saques realizados não foram apenas para uma despesa específica, a reprodução do mesmo número do documento se deu em todas as despesas por ele quitadas. Além disso, quando da apresentação da justificativa constante às folhas 23/32, o candidato discriminou despesa por despesa paga através dos saques indicados aqui pelo Ministério Público. Ressalvo ainda que a CCIA, em seu último parecer, as folhas juntadas aos autos, com os documentos apresentados pelo requerente, opinou-se pela aprovação das contas com ressalva. Com relação ao item 2, sustentado pelo Ministério Público, gasto de campanha, despesa não contabilizada, pagamento de despesa com recursos que não transitaram pela conta específica. Esclarecemos o seguinte: neste item, alega o Ministério Público, abre aspas, o requerente suportou um gasto de R$ 2.812 que foi pago com recurso financeiro de origem clandestina, porquanto o referido numerário não transitou pela conta bancária específica, em flagrante violação aos artigos 3º, 9º, 10º e 18º, todos da Resolução TSE número 23.127/2010. Fecha aspas. Senhor Presidente, mesmo que supostamente tal situação não houvesse sido contabilizada na prestação de conta, ainda assim se verifica que o valor indicado pelo Ministério Público de R$ 2.812 representa a ínfima proporção de 0,10% do volume total da campanha do candidato, que foi de mais de R$ 2.582.575. Assim, não sendo tal quantia suficiente para macular por inteiro as respectivas contas. Desta forma, deve-se aqui ser aplicado o princípio da proporcionalidade, uma vez que o valor indicado pelo Ministério Público não compromete a transparência e regularidade da prestação de contas. Aliás, esse é também o entendimento majoritário desta Corte, no qual cito como exemplo o Acordo 20.141, publicado em 15 de 12 de 2010, na prestação de conta do deputado federal do PSB, requerente Valtenir Luiz Pereira. Convém trazer para apreciação o entendimento expressado no respectivo julgamento pelo Dr. Samir Hamoud, o que foi seguido pela maioria. Abre aspas. Ontem firmei posicionamento que não estava ainda de forma definitiva assentado o meu entendimento de que esta impropriedade causaria a reprovação, embora ontem também reprovei contas com essa mesma circunstância. Mas, naquele caso concreto, foi 40% da campanha do candidato. E, neste caso, não chega nem a 1% da campanha total do candidato. Com essas considerações, entendo que essa impropriedade ou irregularidade detectada não são suficientes para macular por inteiro as contas, razão pela qual aprovo as contas com ressalva.
fecha aspas, Dr. Hamoud. Convergiram do mesmo entendimento os juízes Dr. Samuel Franco Dalla Júnior, relator designado, Dr. Jefferson Schneider e Dr. Márcio Vidal. Além disso, nobre presidente, a CCIA, mais uma vez manifesto, que em seu conclusivo parecer acostado às folhas 4296/4298 dos autos, com relação a este item, opina que pela pequena representatividade do valor, não compromete a regularidade da respectiva prestação de conta. Sendo assim, é pela aprovação das contas com ressalva. Assim, com essas considerações, requer o requerente a aprovação da presente prestação de conta. Muito obrigado. Doutor Procurador, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, ministro relator, senhores membros, doutor advogado, senhores e senhores, servidores. Bom, eu vou focar aqui em duas irregularidades que para mim são as mais graves, embora a prestação de contas como um todo nesse caso seja bastante preocupante, bastante duvidosa, até pela sua dinâmica, com aquilo que eu chamaria de prestação de contas a conta-gotas, em que o candidato, na medida em que são emitidos pareceres pelo órgão técnico, pelo Ministério Público, questionando, detectando problemas, vai apresentando novas retificações. Aqui nós tivemos 5 pareceres do órgão técnico pela desaprovação das contas. Mas 2 das irregularidades persistem e justificam a desaprovação, a despeito do último parecer do órgão técnico no sentido da aprovação com ressalva. Uma delas, e aqui vou insistir, apesar de conhecer já o posicionamento do tribunal em outros processos, mas até em razão da alteração de composição, evolução da jurisprudência, novos precedentes que vêm surgindo a respeito do assunto, vou insistir na questão dos chamados cheques guarda-chuva, mesmo porque foi questionado, foi suscitado o tema da tribuna e alguns dos meus argumentos refutados, rebatidos pela defesa, pelo advogado do candidato. O que eu digo quando me refiro a um ato de fé no uso desses expedientes é que realmente a utilização do cheque guarda-chuva, ela pressupõe ou ela implica que o tribunal simplesmente aceite o que o candidato alegue, sem possibilidade nenhuma de verificação da veracidade do que é trazido à prestação de contas. A prestação de contas, isso é importante, ela é um procedimento documental de comprovação da movimentação financeira. Ela não é um procedimento declaratório. Candidato, a prestação de contas, ela não se resume a uma declaração por parte do candidato do que ele fez ou deixou de fazer. Pelo contrário. Mais do que uma declaração, a prestação de contas é um procedimento no qual o candidato tem que provar, e o ônus é todo dele, provar documentalmente ao tribunal quais foram os recursos arrecadados e como esses recursos foram aplicados. Se a prestação de contas fosse meramente declaratória, bastaria aqueles formulários iniciais, demonstrativos de recursos arrecadados, demonstrativos de despesas realizadas. Bastaria essas 2 peças para a prestação de contas ser julgada pelo tribunal. E o tribunal teria que simplesmente homologar o que o candidato alega. A prestação de contas vai muito além disso. Se exige recibos, notas fiscais, extratos bancários e uma série de outros documentos, justamente para que o tribunal possa verificar se o que o candidato declarou, se a parte declaratória da prestação de contas é veraz ou não. Porque se bastasse, se o tribunal ficasse só com a parte declaratória, era melhor acabar de uma vez por todas com a prestação de contas. Prestação de contas é comprovação
Muito mais do que declaração. E com a utilização do cheque guarda-chuva, se inutiliza ou se inviabiliza por completo essa fiscalização, essa comprovação. Porque o que é o cheque guarda-chuva? Na verdade, o cheque guarda-chuva não passa de saque de recursos na boca do caixa. Utilização de dinheiro em espécie, o que é expressamente vedado pela legislação. A lei eleitoral, ela estabelece que todos os recursos e toda a movimentação da campanha, toda a movimentação financeira deva estar registrada em conta bancária. A conta bancária deve registrar toda a movimentação. Toda a movimentação não é arrecadação apenas. Movimentação é composto de arrecadação e de despesa. Toda a movimentação significa toda a arrecadação e toda a despesa. Tem que ficar registrada na conta bancária. A única forma de se conseguir isso é que as despesas, exigindo que as despesas sejam feitas mediante cheque ou transferência bancária. É a única forma de se exigir que a despesa fique registrada na conta bancária. Por quê? Se se admitir que o candidato saque esse dinheiro, não há mais como se ter o registro da despesa. O que o candidato vai fazer com esse dinheiro não tem mais como ser verificado pela justiça. Então, a única forma, repito, de que a destinação dos recursos arrecadados fique registrado na conta bancária, e essa é uma das finalidades princípios da conta bancária, registrar arrecadação, fonte e registrar destino. E mais do que isso, e aqui é o importante, não basta registrar um e outro, é importante a justiça ter certeza da vinculação entre fonte e destino. É para isso que serve a conta bancária. Para que se tenha certeza que os recursos declarados pelo candidato, que passaram pela conta, realmente foram aplicados naquilo que o candidato disse que destinou os recursos. A partir do momento que se admite que ele saque os recursos em dinheiro, perdeu-se o rastreamento, perdeu-se o nexo. E aí é ato de fé. Aí é um ato de fé do tribunal dizer se acredita ou não no que o candidato está dizendo que fez com aquele dinheiro. Porque por mais que ele comprove que efetivou gastos no mesmo valor do saque, ninguém tem como saber se esse gasto foi feito realmente com dinheiro daquele saque. Perdeu-se o controle. Perdeu-se o nexo entre a arrecadação e a despesa. Ele pode ter feito essa despesa com outro dinheiro. Com dinheiro de outra fonte. E pode ter utilizado aquele saque para pagar a despesa que não declarou. Então, a vinculação entre recurso e entre receita e despesa, ela só é possível mediante a exigência intransigente de que todos os gastos sejam feitos por cheque nominal ou transferência bancária. Quando se admite que o candidato emita um cheque para que ele mesmo saque, na verdade não há cheque. O cheque é um mero artifício para conseguir aquilo que o doutor defensor disse da tribuna. Conseguir que a prestação de contas seja aceita. Porque senão o sistema nem aceita a prestação de contas. O sistema da Justiça Eleitoral só aceita a prestação de contas se ele lançar as despesas relacionadas a um cheque ou a um DOC, a uma transferência, um TED, uma transferência bancária. Se ele não fizer isso, o sistema não aceita. Então o que os candidatos fazem? Em vez de sacar o dinheiro com cartão, na boca do caixa, ele emite um cheque contra ele mesmo e saca o cheque. Mas na verdade é a mesma coisa. Não muda nada, ele sacou o dinheiro em espécie. O cheque é um artifício para burlar o sistema. É um mero artifício para burlar o sistema e permitir que o sistema processe essa prestação de contas. Quando na verdade o que houve foi saque na boca do caixa de dinheiro. E a administração da campanha com dinheiro vivo. Daí em diante, senhores, o que o candidato declarou vai ter que ser engolido pelo tribunal, porque o tribunal não tem como certificar que aquilo que ele declarou realmente
foi feito com o dinheiro que foi sacado. É óbvio que o candidato não vai declarar que gastou algo, gastou com alguma coisa em valor diferente do que ele sabe. Ele vai sempre declarar um gasto em valor equivalente ao saque, é óbvio, isso é óbvio. Isso tem até um nome, já disse aqui, é a contabilidade de chegada. O candidato sabe quanto que ele tem que contabilizar, ele vai lançando despesa até chegar naquela contabilização. Ele não tem nenhuma amarração. A amarração é justamente a transferência e o cheque bancário, porque esse sim permite que o tribunal certifique que o destino final é aquele que o candidato alegou. Fora disso, é mero ato de fé. Ato de fé que ignora, ou ingênuo o suficiente para ignorar as diversas formas de bula, de caixa 2 que graçam nas campanhas eleitorais. E aqui, passando para a segunda irregularidade, a prova cabal, inclusive, do caixa 2. Porque o candidato emitiu centenas de cheques sem provisão de fundos. E para resgatar esses cheques, ou para dar a baixa no CCF, que é o cadastro de cheque sem fundo, o banco exige uma taxa de R$ 37,00 por cheque. O candidato alega e comprova que realmente ele conseguiu dar baixa em todos esses cheques. Da onde veio o recurso para dar baixa nesses cheques? Essas baixas foram feitas depois do dia 2 de novembro de 2010, que é a data limite para arrecadação de recursos. É proibido, o candidato só pode arrecadar recursos até o dia 2, só podia arrecadar recursos até o dia 2 de novembro. Depois dessa data, ele ainda deu baixa em mais de 70 cheques. Da onde que veio esse dinheiro para dar baixa nesses cheques? Obrigado, senhor presidente, não está contabilizado na campanha, não está contabilizado na prestação de contas, e ainda que tivesse, esses recursos são oriundos de uma fonte desconhecida. Então, aqui, além da utilização de um expediente que inviabiliza a fiscalização pela Justiça Eleitoral, o tal do cheque guarda-chuva, que nada mais é do que saque de dinheiro na boca do caixa, e aqui foram diversos cheques, diversos saques, mais de R$ 20.000, cada um deles. No parecer, eu cito cada um desses saques na boca do caixa. Há uma situação que revela inequivocamente que o candidato precisou, se valeu de arrecadação de recursos à margem da conta bancária, em momento posterior ao permitido para arrecadação, e cuja fonte se desconhece, a Justiça Eleitoral jamais terá como descobrir. Portanto, senhor presidente, senhor relator, senhores membros, eu insisto no reconhecimento dessas irregularidades, insisto na necessidade de desaprovação da presente prestação de contas em razão da inviabilidade de verificação do que o candidato alega e em razão da constatação inequívoca de que houve, por mais que seja um valor pequeno, R$ 2.000 ou R$ 3.000, mas houve arrecadação de recursos à margem da conta bancária. E Caixa 2, pelo menos na visão do Ministério Público, não admite gradação. Caixa 2 é uma irregularidade muito grave. Aqui a gente conseguiu comprovar 2.000, mas com o uso desse recurso do cheque guarda-chuva, pode ter sido de centenas de milhares de reais. Porque, volto a insistir, todo esse dinheiro utilizado, sacado na boca do caixa, é a destinação incerta que o tribunal jamais terá como rastrear e fiscalizar. Então, é a chamada teoria da ponta do iceberg, que o Tribunal Superior Eleitoral, inclusive, que batizou. Comprovou-se Caixa 2 em valor relativamente pequeno, perto da prestação de contas. Mas o expediente utilizado permitiria, e pode ter permitido, e aqui basta essa possibilidade inviabilizadora da fiscalização para reprovação das contas,
pode ter permitido um desvio, ou um caixa 2, ou uma arrecadação irregular, ou, enfim, irregularidades, ilicitudes, em valores muito superiores a isso. De forma que o Ministério Público não vê outra solução, senhor presidente, senão a desaprovação da presente prestação de contas. Palavra do doutor relator. Obrigado. Parecer. Após a expedição de 5 pareceres pela desaprovação das contas do requerente, cujas folhas estão citadas aqui no voto, a CCIA opinou pela sua aprovação com ressalvas, as folhas 4.296 e 4.299. Em sua quarta manifestação, o ilustre Procurador Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas em pauta, apontando 2 irregularidades a saber: o pagamento de várias despesas de campanha com um cheque único, saque na boca do caixa e despesas não contabilizadas. O ilustre Procurador Regional Eleitoral apontou a excessiva quantidade de cheques efetuados no guichê do caixa como grave irregularidade nas contas do requerente. De fato, o artigo 22 da Lei 9.504/97 determina que todo movimento financeiro da campanha eleitoral seja registrado em conta corrente bancária. Aí eu cito aqui que é obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha. O parágrafo 3º do artigo 22 acima citado prevê a desaprovação das contas em caso de desrespeito ao aludido dispositivo. O uso de recursos financeiros para pagamento de gastos eleitorais que não provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação da prestação de contas do partido candidato. Tais redações encontram-se repetidas nos artigos 9º e 10º da Resolução 23.217, 2010, TSE, que norteou a prestação de contas das eleições de 2010. Quanto à ofensa ao princípio da transparência causada pelo saque na boca do caixa, necessário registrar excerto do trabalho doutrinário dos princípios norteadores das prestações de contas eleitorais, mais especificamente do tópico do princípio da transparência, do Procurador do Estado de Alagoas, Fausto F. de França Júnior, que assim leciona. Vou ler aqui apenas o que interessa. Sacar na boca do caixa esvazia essa tentativa de controle, equivale à não abertura de conta, pois a conta admitida à movimentação em dinheiro vivo não faz os registros comprobatórios que são a teleologia da imposição de sua abertura e que possibilitam investigação eficaz posterior. Com efeito, a prática não permite a comprovação efetiva de que o dinheiro sacado ingressará na conta do credor e mesmo facilita esquemas de notas frias, de falsificações de recibos e outros documentos pouco idôneos e até de possível utilização dos recursos da conta para fins não eleitorais, ou seja, despesa fora do rol taxativo do artigo 26 da Lei 9.504/97. Por outras palavras, só é possível movimentação de recursos da conta de campanha por meio de cheque nominal ou transferência e para fins de gasto de campanha, sendo que saque em espécie fere a transparência e também a legalidade, pois não se terá a comprovação por fonte fidedigna de que o credor recebeu a quantia, como faz prova de qualidade, por exemplo, um microfilme de cheque nominal sacado pelo credor. Obviamente, em nome dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a utilização do saque na boca do caixa tem sido admitido jurisprudencialmente em situações excepcionais, em pequenos valores e para o pagamento de despesas com cabos eleitorais, não sendo o caso dos presentes autos em decorrência do elevado número de cheques utilizados pelo candidato Carlos Gomes Bezerra. O douto Procurador Regional Eleitoral bem demonstrou o ocorrido nesses autos, ao assinalar que, para se ter uma ideia da dimensão do volume dos recursos administrativos administrados pelo candidato em moeda corrente, aponta-se apenas para exemplificar o desconto dos cheques 705, 162.824 e 162.825, emitidos respectivamente nos valores de R$ 39.398,63, R$ 109.722 e R$ 61.450.
todos emitidos e descontados na boca do caixa para a suposta quitação de despesas contraídas com diversos fornecedores de produtos e serviços, bem como despesas de pessoal. Os atos praticados pelo candidato destoam da utilização admitida jurisprudencialmente, já visto que o pagamento foi efetuado a vários fornecedores, além dos cabos eleitorais. O ilustre Procurador Regional Eleitoral bem delineou a questão, cujo excerto descrevo abaixo. Foram levantados e utilizados para a liquidação de despesas de natureza diversa contraídas junto a pessoas físicas, cabos eleitorais, coordenadores de campanha e jurídicas, fornecedores de produtos e serviços. Sobre o assunto, assim se posiciona o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Esta Corte já afirmou o entendimento de que o saque na boca do caixa para pagamento de várias despesas implica em irregularidades que acarretam a rejeição das contas. No caso Intel, o candidato Carlos Gomes Bezerra emitiu 603 cheques, conforme parecer da CECIA, as folhas 4.121, sem o consequente suporte financeiro em sua conta bancária, ocasionando a devolução e a inscrição desses títulos no cadastro de emitente de cheques sem fundos. Em seu parecer, as folhas 4.297, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria asseverou que o valor de R$ 2.812 gastos com a exclusão dos cheques do cadastro de emitentes de cheques sem fundo não foi registrado na prestação de contas do candidato. Esses valores estão relacionados com a campanha eleitoral do requerente e deveriam ter constado de sua prestação de contas. Não tendo constado, presume-se que esses gastos foram realizados com recursos de origem clandestina, já visto que tais recursos não transitaram pela conta bancária específica, contrariando ainda o disposto nos artigos 3º, 9º, 10º e 18 da Resolução 23.217/2010. Eu cito aqui um excerto do parecer ministerial, se insurgindo contra essa prática, e um julgado do Tribunal Superior Eleitoral que eu leio apenas na parte que interessa. É obrigatório para o partido político, para os candidatos, abrir conta bancária específica para registrar todo o movimento financeiro de campanha. Esse valor, portanto, ficou ao largo dos registros da conta prestada. E outro julgado que trago do Tribunal do Acre, que diz especificamente a utilização de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais sem o trânsito pela conta bancária específica contraria o artigo 10 da Resolução TSE 23.217/2010 e implica a rejeição das contas. Então, com essas considerações, em conformidade com o parecer ministerial, voto pela desaprovação das contas de Carlos Gomes Bezerra, com fundamento no artigo 30, inciso 3 da Lei 9.504/97. É como voto. O voto, doutor Samuel Franco de Oliveira Júnior. Senhor presidente, eminentes pares, nós já nos deparamos em diversas oportunidades com julgamentos de matérias nesse mesmo sentido. Tivemos aqui, me lembro perfeitamente do caso do deputado Valtenir Pereira, onde também foram usados os cheques chamados cheque de boca de caixa, o cheque do guarda-chuva, onde o cidadão retirava dinheiro para pagar cabos eleitorais, ele emitia cheques que passaram pela conta eleitoral, sacava o dinheiro e pagava lá os seus cabos eleitorais e as despesas que ele tinha, uma vez que seria praticamente impossível, no entendimento, inclusive do Pleno, que aprovou essas contas, seria praticamente impossível efetuar o pagamento de 500, 600, 1.000 cabos eleitorais, mais as despesas, com cheques. Porque cabos eleitorais, foi cansado, nós cansamos de falar aqui, não tem nem CPF, não tem conta em banco. E seria quase que necessário, como nós dissemos aqui uma vez, arrumar uma gráfica
para conseguir arrumar 2, 3 mil cheques para emissão, isso é impossível. Então pagava com 1, 2, 3, 4, 5 cheques. Da mesma forma, mas desde que passasse pela conta eleitoral, depositava, sacava e pagava. Esse tribunal aceitou essa tese. Depois tivemos processo também do atual governador Simval Barbosa, que era um repeteco dessa história, onde o governador sacou dinheiro, o candidato à época, sacou dinheiro para a sua campanha, alguns cheques para pagar cabos eleitorais. A lei fala, ou paga com cheque ou transferência bancária. Desses cabos eleitorais, muito poucos têm CPF, nenhum deles tem CPF, não tem como fazer transferência bancária. Então, o tribunal aceitou. Como o egrégio Tribunal Superior Eleitoral já autoriza, como diversos estados se autorizaram, o estado de Recife, o estado do Ceará, pode ser feito pago com cheque, sim, desde que passe pela conta eleitoral, desde que que tenha comprovação da quitação dessas pessoas relacionadas como despesas do candidato. Depois tivemos ainda o caso do senador Blairo Maggi, do qual eu até fui o relator. As contas foram reprovadas em uma primeira sessão, vieram embargos de declaração, que houve omissão no acórdão, o acórdão foi anulado, voltou, para não se concretizar o cerceamento de defesa, me lembro perfeitamente, deu-se oportunidade ao candidato para que regularizasse aqueles cheques que haviam sido por ele emitidos. O candidato voltou, comprovou que havia emitido os cheques, a CCA se manifestou dizendo que as contas poderiam ser aprovadas com ressalvas e voltou a ser julgadas as contas do candidato então ao Senado, Blairo Maggi, e elas foram aprovadas, acredito até que por maioria quase que absoluta, não me lembro por unanimidade, mas que por unanimidade. Haviam sido reprovadas na primeira vez e depois foram aprovadas por unanimidade. No caso em tela, embora no relatório, com a devida vênia ao ilustre relator, lá não consta que a CCA tenha se manifestado pela aprovação com ressalvas, não é, doutor Jorge? Lá sempre com reprovação, né? Isso, no relatório. Eu completei o relatório, porque esse relatório aí não foi, já tinha sido mandado, e eu acabei completando durante o julgamento. Eu não sei se aparece nos votos, no relatório aí, se aparece aí, mas aqui já eu corrigi. Realmente, é porque, mais uma vez, né, o candidato, como disse o doutor Procurador Regional Eleitoral, ele veio prestando contas a conta-gotas. E aí, em cima da hora do julgamento, ele apresentou mais alguma coisa, foi por isso que foi retirado de pauta. E aí não foi corrigido o relatório que já tinha sido mandado. Realmente eu estou vendo aqui no voto, logo a CCE opinou pela sua aprovação com ressalvas. Então tem essa aprovação com ressalvas e realmente nós já decidimos, até em coerência, eu acompanhei aí a sustentação feita pelo advogado, no caso aqui daquele entendimento do Samir, onde convergiram também doutor Jefferson Sinarte e doutor Márcio Vidal. Foi no processo do Valtenir Pereira, onde realmente, com essas considerações, entendemos que essas impropriedades ou irregularidades, principalmente pelo valor muito pequeno, pela proporcionalidade muito pequena, que não chega a 1% da movimentação da campanha, não seria uma irregularidade com a gravidade para se reprovar as contas. O artigo, inclusive, se não me engano, o parágrafo 2º, o inciso 2º do artigo 30, diz que a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo pela aprovação com ressalvas quando verificadas as falhas que não lhes comprometam a regularidade. Eu entendo que
o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, com a exemplo dos demais casos que foram julgados aqui, e pela coerência que no meu caso, sempre acompanhei nesse sentido, entendendo que esse cheque guarda-chuva, desde que passe pela conta, não tem o condão de reprovar contas. Eu, pedindo, vendo ao relator, abro a divergência para, nos termos do inciso 2º do artigo 30 da Lei das Eleições, estou aprovando as contas com ressalvas. É como voto. Doutor Pedro Francisco da Silva, com voto. Vossa Excelência. Peço vênia a divergência, mas as irregularidades foram muito bem apontadas no voto do eminente relator. Trata-se de um procedimento que não tem respaldo na lei, a utilização dessa sistemática de fazer saques para pagamentos que depois ficam sem comprovação. Então, nesse sentido, eu acompanho o eminente relator. Desaprovando as contas do desembargador José Ferreira Leite, com voto. Vossa Excelência. Senhor presidente, eu ouvi com muita atenção o relatório, o voto proferido pelo relator. E na sequência também, da mesma forma, ouvi o voto com as razões e o fundamento pelos quais o doutor Samuel, abrindo a divergência, aprova com ressalvas a conta em julgamento. Entendo que as colocações feitas pelo Dr. Samuel, diante dos precedentes já ocorridos nesta corte, citando inclusive contas que tiveram aprovação em situações similares, e eu vou pedir vênia ao relator para fazer os fundamentos do voto do Dr. Samuel e acompanhá-lo para a aprovação da conta do candidato com ressalva. O voto é nesse sentido, senhor presidente. Acompanhando o relator, né? Doutor Sebastião Estou Rolamiro. acompanhando o primeiro... A divergência, perdão. A divergência. Senhor presidente, essa matéria eu fui quem enfrentou e trouxe a este colegiado esse entendimento de que o procedimento da emissão por si só do cheque guarda-chuva não impede a aprovação com ressalva das contas, desde que devidamente planilhadas todas as despesas e confrontadas estas com o valor que foi sacado na boca do caixa, não se tenha qualquer suspeita de inidoneidade dessa contabilização. Por isso eu não sei se o ilustre relator teria condições de me responder se a planilha de gastos, de despesas, com a documentação que acompanha, ela se conforma com os valores que foram sacados. Eu não sei se o Dr. Jorge teria condições de me dar essa informação. Ilustre doutor Sebastião, em princípio, sim. Mas como foi falado aqui. Aparecia, daí eu arranjo mais uma nota, aí eu arranjo mais alguma coisa. O problema está nessa ida e vinda, essa prestação de contas em, digamos assim, a conta gotas. Eu arranjo aqui, arranjo lá. Essa tese que o senhor levanta, eu também acato, desde que ela venha num primeiro momento. Então,
é o conjunto das situações que me levaram a não acatar essa tese nesse voto. E também porque aqui nós adotamos essa linha, sim, quando se trata de pagamento de inúmeros cabos eleitorais, mas aí fica bem claro no voto que houve pagamento de fornecedores. Eu entendo que esses pagamentos poderiam ser feitos por transferência bancária, são pessoas físicas que têm contas e tudo mais, e não com cheque sacado na boca do caixa e pago em espécie. Senhor presidente, para que não me veja posteriormente surpreendido com a possibilidade de trazer um voto incoerente com aquele pensamento que eu tenho a respeito dessa matéria, eu vou pedir vista dos autos para análise dessa documentação com a devida vênia do ilustre doutor Jorge. Com certeza. Pediu vista, né? Isso. Então, a conclusão do julgamento está adiada e faço o pedido de vista do quarto vogal após terem desaprovado as contas do relator e o segundo vogal. E aprovado com ressalva o primeiro e o segundo vogais. Terceiro vogais. Essa é a emenda, momentânea, né? Nenhum pedido mais. Parece que lá no TSE já sacramentaram lá o partido do PSD, parece que só o ministro Marco Aurélio que é contra, né? Está acompanhando o parecer. Os demais admitiram. Primeiro, então, embargos de declaração, embargado Diretório Estadual do PSDB, parecer pela rejeição dos embargos, doutor Sebastião de Arruda Almeida, Vossa Excelência é o relator, se puder resumir, nenhum problema. Sem dúvida, senhor presidente. Acredito que o voto já foi disponibilizado. E, em síntese, os embargos de declaração, eles trazem duas vertentes embargatórias. Uma, rediscutindo toda a matéria que, conforme colocado no meu voto, matéria como despesa do partido debitada em conta corrente bancária de terceiros, valores constantes das fotocópias dos documentos apresentados divergem dos referidos extratos emitidos pela data prévia INSS, não consta dos autos acordo judicial que se refere a recibos tais e documentos fiscais sem identificação de consumidor, data, dentre outras informações. A parte embargante vem rediscutir essas questões e supostamente trazendo documentação para tentar sanar essas dúvidas, sanar essas supostas irregularidades. Estou dizendo que nesse caso é rediscussão de matéria e, além disso, numa outra vertente, se invoca novas teses fático-jurídicas, como reembolso de despesa paga por terceiro, cobrança de emolumentos pela emissão de guias e inconstitucionalidade do artigo 34 da Resolução 21.841. Enfim, são teses que, salvo melhor juízo, não cabe serem invocadas também em sede de embargos de declaração. Razão pela qual, senhor presidente, sem maiores delongas, eu, acompanhando o parecer ministerial e não constatando omissão, obscuridade ou contradição no acordo, eu estou rejeitando os embargos declaratórios. É como eu estou votando, senhor presidente. Mantido o parecer, né? Divergência, considerações? Não, por unanimidade, rejeitou os embargos nos termos do voto do relator, então só nesse comparecer. Sr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues e Vossa Excelência o terceiro, na relatoria do processo 470.835, prestação de contas do Comitê Financeiro, requerente Bruno Luiz Tax de Oliveira, e o presidente parecer pela desaprovação das contas, com a palavra, Excelência. Obrigado, senhor presidente. Estou abrindo aqui o voto. Trata-se de prestação de contas do Comitê Financeiro Único do PDT, Mato Grosso, referente às eleições de 2010. Analisando os documentos apresentados pelo requerente,
a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria emitiu o relatório preliminar apontando a necessidade de diligências. Regularmente intimado, o requerente apresentou novos documentos e prestação de contas retificadora. Por fim, a CCIA emitiu o relatório conclusivo, opinando pela desaprovação das contas apresentadas. O doutor Procurador Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas. Esse é o relatório. Pareceu? Mantido escrito. Palavra, excelência. Analisando as contas em questão, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria opinou pela desaprovação das contas em razão da existência de impropriedade consistente no lançamento de despesas com combustíveis no valor de R$ 2.600 sem o correspondente lançamento de veículos. Intimado para explicar o gasto com combustíveis, o requerente declarou a cessão de um veículo marca Ford, modelo Pampa, pelo prazo de 3 meses, comprovando a propriedade do bem em nome de Hélio da Silva, juntando o contrato de cessão, porém não regularizou os registros dessa cessão na prestação de contas retificadora com a consequente emissão do recibo eleitoral, persistindo a impropriedade. O doutor Procurador Regional Eleitoral levantou ainda a impropriedade e ainda aduziu que o requerente demonstrou que houve aquisição de aproximadamente 485 litros de gasolina e 828 litros de álcool, conforme nota fiscal de folha 102. O artigo 3º da Resolução 23.217 dispõe que os recibos eleitorais, contendo os dados do modelo do anexo 1, são documentos oficiais imprescindíveis que legitimam a arrecadação de recursos para campanhas, seja qual for a natureza do recurso, ainda que do próprio candidato, não se eximindo dessa obrigação aquele que por qualquer motivo não disponha de recibos. Eu vou ver se eu resumo aqui, senhor presidente. O que houve foi o seguinte: foram essas duas impropriedades, uma que ele não apresentou o recibo eleitoral correspondente à despesa, não regularizou, e também essa impropriedade levantada pelo doutor Procurador Regional Eleitoral, já que ele apontou apenas um veículo, Ford Pampa, que não é flex, e, no entanto, a compra de 482 litros de gasolina, o que estaria a gerar uma despesa sem o correspondente veículo para essa despesa. E essas duas impropriedades eu entendi que são suficientes para a desaprovação das contas, seguindo o parecer ministerial e o órgão técnico desse tribunal. É como voto. Senhor Samuel Franco Peleia Júnior, como voto? Senhor presidente, eu acompanho integralmente o relator, em consonância com o parecer do órgão ministerial. Senhor Pedro Francisco da Silva, como voto? Acompanho o senhor relator. Desembargador José Ferreira Leite, como voto, excelência? Acompanho o entendimento do relator, senhor presidente. Observação de Arruda Almeida. De acordo, excelência. O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do requerente nos termos do voto do relator em consonância com o parecer. Quarto e o quinto, que vão ser julgados em conjunto, ou o sexto também? Não, o quarto e o quinto. Quarto e o quinto, né? Isso. Então, anunciar. O 4 é processo 194.05/2011, requerente, Coordenadoria de Controle Interno TRE, parecer contas não prestadas. O quinto, o 18.628/2011, Coordenadoria de Controle Interno também é requerente, parecer declarado como não prestado as contas. Com a palavra, o requerente relator. Senhor presidente, como já adiantado por Vossa Excelência, trata-se os dois processos de contas não prestadas, e eu estou acompanhando o parecer ministerial nesse sentido para declarar não prestadas as contas e suspensão das cotas do fundo partidário enquanto persistir essa omissão. É como eu estou votando, senhor presidente. Parecer mantido? Divergência? Consideração? Doutor Sebastião, o do 4 da pauta, o parecer é pela aprovação das contas, né? Vossa Excelência está acompanhando? Não, senhor presidente. Eu acho. Não, é o que vai entrar na pauta, senhor desembargador. Está julgando o quinto, então. Eu acho que ele pode melhor explicar. O 4 é a prestação de contas do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro.
Isso. E o quinto é o Partido Trabalhista Nacional. Isso. Na pauta aqui, segundo consta, o parecer do 4 é pela aprovação das contas, não é isso? Não, nos dois, senhor presidente, é contas não prestadas que eu tenho aqui, senhor. Isso que é. Tá. Aí o Obrigado. próximo que Vou se... acompanhar o relator, presidente. Todos de acordo, né? O tribunal, por unanimidade, declarou como não prestadas as contas do requerente, ou do partido, e também nos termos do voto do relator, a suspensão das cotas do fundo partidário nos termos do voto. Decisão em consonância com o parecer. Agora é o sexto, né? Sim, O senhor. sexto está pela aprovação das contas, é o processo 45743, requerente Jefferson Messias de Oliveira, relatoria também do Dr. Sebastião de Arruda Almeida, quem passa a palavra. Conforme já adiantado, inclusive pelo ilustre desembargador José Ferreira, nesse caso, foram prestadas as contas, inicialmente foram identificadas algumas falhas que, devidamente sanadas, foram dadas por aprovadas as contas, os pareceres foram pela aprovação das contas, tanto da CCIA quanto da ilustrada Procuradoria Regional Eleitoral, razão pela qual, senhor presidente, eu estou acompanhando a Procuradoria e aprovando as contas do candidato. É como eu estou votando, senhor presidente. Tudo bem, mantido o parecer? Divergência ou alguma consideração? Não, por unanimidade aprovou as contas dos termos do voto do relator em consonância com o parecer. Excelentíssimo senhor Dr. Pedro Francisco da Silva, o sétimo, processo 404/2011, embargos de declaração. A de Rondonópolis, embargante Mariúva Valentim Chaves da Silva, parecer pela rejeição dos embargos e declaração do seu caráter protelatório nos termos do parágrafo 4275 da Lei Instrumental Civil. Palavra, silêncio. Esses embargos declaratórios foram opostos contra um acórdão deste tribunal que não conheceu da exceção de suspeição movida contra o juiz da 45ª Zona Eleitoral ao fundamento de ausência de procuração com poderes especiais nos termos do artigo 98 do CPP. O embargante sustenta em sua peça inicial do recurso uma tentativa de rediscussão da causa, tendo em vista, considerando que o tribunal não teria apreciado a extensão da cláusula ad judícia constante da procuração dos autos. Esse é o relatório. Parecer, mantido o parecer, excelência. Escrito. Em meu voto, eu estou rejeitando os embargos e acolhendo uma manifestação do Ministério Público no sentido de considerá-los protelatório e determinando a imediata certidão do trânsito em julgado, conforme o parágrafo 4º do artigo 275 do Código Eleitoral, tendo em vista que a pretensão do recorrente é unicamente rediscutir o julgado. Todos de acordo? Alguma consideração, divergência? O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos com a qualidade de protelatórios e com a providência descrita no parágrafo 4º, artigo 275 da Lei Instrumental Civil. Dr. Samuel Franco da Lia Júnior, Vossa Excelência, relator do oitavo, processo número 385/2009, embargos de declaração, Francisco Carlos Amorim Silveira, é o embargante, embargado do Ministério Público Eleitoral. Parecer pela rejeição dos embargos. Com a palavra, silêncio. Eminentes pares, doutor procurador, senhor presidente, trata-se de embargo de declaração com efeitos infringentes oposto por Francisco Carlos Amorim Silveira contra o acórdão proferido por esse colegiado, que por maioria negou provimento ao recurso eleitoral interposto pelo órgão embargante e que ficou assim emendado. Prestação de contas da eleição, candidato, contas desaprovadas, doação estimável em dinheiro de recurso próprio do candidato, ausência de trânsito pela conta corrente de campanha, irregularidade insanável, utilização de prestação de outro candidato
como fonte de valoração do recurso estimável em propriedade, parecer do MPE pelo desprovimento do recurso desprovido. A doação estimável em dinheiro pelo próprio candidato de bem que não integrava o seu patrimônio em período anterior ao do registro da candidatura é falha que implica na rejeição das contas, porquanto infringe o artigo 10 da resolução do TSE e que obriga o trânsito de todos os recursos financeiros de campanha na conta bancária aberta para esse fim. Alega o embargante que o acórdão número 20463 padece de obscuridade, contradição e omissão, a macular o referido julgado que enseja provimento do recurso em comento, consistente em contradição, que teria induzido o colegiado a erro, em razão de ter consignado no relatório que a decisão de folhas 490-493 apontou duas irregularidades como fundamento para a desaprovação das contas do recorrente. A utilização de recursos no montante de R$ 2.309, sem trânsito pela conta bancária, e utilização de fonte de avaliação de doação estimável em dinheiro inidônea. E por ocasião do voto que foi estabelecido nos termos seguintes, a primeira falha, e por ocasião do voto nos termos seguintes, a primeira falha lançada como fundamento na decisão objulgada consistiu no recebimento de doações estimáveis em dinheiro em desacordo com a legislação eleitoral. B. Obscuridade. Como já exaustivamente demonstrado, a receita em análise refere-se à utilização de recursos próprios em dinheiro. A regra que, em caso de doação estimável em dinheiro, exige a comprovação da titularidade do bem doado em data anterior ao registro da candidatura, além de que não existia a época das receitas em comento, porquanto está contida na Resolução 23.217/210, não tem qualquer similitude ou correlação com a regra contida no artigo 10 da resolução. Sustenta que o acordo padece de omissão, posto que não enfrentou os argumentos fáticos e jurídicos apresentados no recurso eleitoral e nominado, quando a regra tida por transgredida pela decisão embargada não tem aplicabilidade no caso presente, porquanto se tem, no caso presente, comprovação de abuso de poder econômico, nem mesmo indício. Não se tem. Em razão dos efeitos infringentes, foram os autos encaminhados à douta Procuradoria Regional, que, em manifestação às folhas 585 e 589, opina pela rejeição dos presentes declaratórios. É o relatório. Parecer oral mantido e escrito, senhores, com a palavra. Senhor presidente, eu passo ao voto. Já está disponibilizado, eu estou apenas... Vou tentar abreviar um pouco o voto, que é um pouco longo. Eu conheço do recurso, uma vez que apresento os recursos de admissibilidade, a tanto necessário. Quanto ao mérito, os embargos interpostos não trazem à luz qualquer contradição ou omissão, mas apenas mantêm o objetivo e propósito de se rediscutir a matéria. Analisados os embargos, realmente não existem os vícios que, em tese, autorizariam a reparação do julgado. E, desta forma, em consonância com o parecer ministerial, tem que a alegada contradição, omissão e obscuridade atribuídas ao acordo não se sustentam, vez que, por ocasião do julgamento, a matéria foi posta no voto submetido ao egrégio colegiado e aqui debatida da seguinte forma. Eu vou ler apenas o voto que ele já está aí. Com efeito, as doações representadas pelos recibos eleitorais de números no valor de R$ 320 e de número tal no valor de R$ 1.890, o candidato adquiriu os produtos de material de publicidade e declarou-os como doação própria de pessoa física. Tal prática contraria frontalmente o artigo 10 da Resolução 22.715, que obriga o trânsito em julgado de todos os recursos financeiros de campanha na conta bancária aberta para esse fim e verbo. Transcrevo o artigo 10, onde diz que é obrigatória para o candidato, para o comitê, abertura e trânsito pela conta bancária, que está aí no voto. Sobreleva a notar ainda que o referido dispositivo é enfático ao estabelecer que a conta bancária se presta a registrar todo o movimento financeiro da campanha, inclusive dos recursos próprios do candidato. Desse modo,
a norma do TSE veda ao candidato a efetivação de doação de bens estimados em dinheiro que não integrava o seu próprio patrimônio. Na verdade, o que tenta o embargante aqui é uma rediscussão também de tudo aquilo que foi amplamente debatido por ocasião do julgamento. Não tendo, portanto, esse caso, caso de interposição de embargo de declaração, o que contraria frontalmente o que dispõe o artigo 275 do Código Eleitoral e seu correspondente no Código de Processo Civil. Ademais, como bem mencionado no parecer ministerial, eu estou lendo aqui agora, a alegação de tais gastos foram pagos com recursos próprios, e não passa disso, ou seja, de mera alegação e não de um elemento de prova. Na verdade, no meu sentido, o embargante apenas tenta rediscutir aquilo que já foi, o mérito foi discutido na sessão de julgamento. Nada para ser aclarado, né? Nada para ser aclarado ali. Nada. Transcrevo aqui a decisão do ministro aposentado Eros Grau do TSA nesse sentido e consta do voto, e também do ministro José Augusto Delgado. E com essas considerações, não existindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, ou qualquer outro vício, porventura autorizativo da reparação do julgado, em consonância com o parecer regional eleitoral, eu rejeito os embargos declaratórios. Sem a qualidade protelatória, né? Só rejeitou. Só rejeito. Alguma divergência, alguma consideração? O Tribunal por unanimidade rejeitou os embargos nos termos do voto do relator em consonância com o parecer. A parte jurídica acabou, só. Parte administrativa, então, primeiro é o processo 59.686/2011, requisição de servidora para Rosário Oeste, e da senhora Ceci Ferreira da Silva, para prestar serviço à terceira zona eleitoral. Também liberado o voto, ela atende aos requisitos, eu estou concedendo pelo prazo de 1 ano. E se todos estiverem de acordo, podemos passar para o próximo. Então, decisão unânime, está autorizado, né? Tem uma, do corregedor. O próximo é o processo administrativo 291, proposta de realização de revisão eleitoral por meio de coleta de dados biométricos em municípios do estado de Mato Grosso. Como foi amplamente noticiado e esclarecido a todos, desde 2009, que nós, ainda quando estava na corregedoria, nós iniciamos esse procedimento voltado à biometria. E inicialmente nós começamos na corregedoria, depois foi veementemente avocada pela presidência de então, e nós acabamos por conseguir fazer tão somente em Campo Verde, logo depois das eleições do ano passado. Em sequência, nós apresentamos e formulamos ao excelso TSE a realização aqui na Baixada Cuiabana, iniciando-se pela capital do estado. Havíamos sido bem sucedido e, por razões circunstanciais que acometeram o próprio Tribunal Superior Eleitoral, não houve a condição necessária da apresentação dos kits biométricos em número suficiente para atendimento da capital do estado. E por isso, aqui pretendíamos iniciar, na verdade, no máximo em começo de setembro, em agosto desse ano, no máximo em começo de setembro, para que pudesse ser terminado conforme o calendário, no caso, em março do ano que vem. Diante desse atraso, nos obrigou uma reformulação, uma modificação do nosso projeto, embora continuando ainda dentro da Baixada Cuiabana, para que trocasse os municípios. Tendo-se em vista que, se mantivéssemos a capital do estado, nós teríamos que fazer acima de 3.000 retificações ou modificações ou registros
do primeiro ao último dia, o que seria altamente arriscado e poderíamos ser muito mal sucedido a respeito. Na última vez que estive com o ministro-presidente, mencionei isso a ele e o posicionamento que ele nos deu é que cada tribunal regional sabe das suas condições, das suas particularidades e, portanto, não haveria por parte dele, ministro, nenhuma oposição. Bastaria a formalização. Por isso, então, eu estou formalizando aqui com uma decisão plenária, no sentido de que nós pudéssemos, então, aproveitar a oportunidade que estamos tendo para que realizássemos nos municípios mencionados no voto, que está à disposição de todos os colegas. E a revisão eleitoral por meio de coleta de dados biométricos nos municípios de Acorizal, Nossa Senhora do Livramento, Chapada dos Guimarães, Jangada, Santo Antônio do Evegé, Vale do Santo Domingos e também Ponte Branca. Inclusive porque há um alto índice entre o número da população, a cifra da população e o número de eleitores. Acima de 80%, alguns beirando 90%, o que sinaliza de algum modo para uma irregularidade no número de eleitores, porque dificilmente você poderia ter em torno de 90%, que você passaria então a entender que não tem pessoas moradoras lá que fossem menores de 16 anos e assim por diante, né? Então é a alternativa que nós conseguimos, porque nem em Várzea Grande nós teríamos condições de fazer, porque o número de eleitor dia nos tornaria uma situação muito arriscada. Repito, e sem nenhuma crítica, essa mudança ou essa alteração é tão somente. Por quê? Porque o TSE tinha feito a solicitação e a solicitação foi impugnada e isso levou tempo para resolver e, portanto, não somos o único regional que está com esse problema. Em síntese é isso. Eu voto nesse sentido. Alguma consideração ou divergência? Então, unânime. Relatoria do eminente desembargador José Ferreira Leite, o 11º, né, processo administrativo 1/2009, pedido de providência relativa à correção nas zonas eleitorais de Mato Grosso, requerente Corregedoria Regional Eleitoral. Palavra, excelência. Senhor presidente, esse processo, na verdade, que buscava levar a efeito correções em vários municípios para depois se fazer a revisão, foi aprovado pelo plenário em 2009. Aí não se realizou em 2010 porque foi ano eleitoral e não é possível realizar a revisão em ano eleitoral. Para o ano de 2011, o tribunal não conseguiu verba para fazer as correções para possível revisão do eleitoral naquele município em que o número de eleitor seria mais de 65% da população, segundo dado do IBGE. Então, no 2011, isso está sendo impossível por falta de disponibilidade orçamentária e financeira. E no ano que vem nós temos também eleição. Então eu fiz aqui o relatório, o voto que está aí, estou propondo ao plenário o arquivamento desse processo diante dessas dificuldades orçamentária e o ano que vem, ano eleitoral. E passado isto, o corregedor então poderá levantar, poderá propor diante de novos dados ao início de um novo processo, objetivando as correções naqueles municípios que supostamente tenham número de eleitores superior a 65% da sua população e, a partir daí, então, se aprovadas as correções e realizadas estas, seriam então feitas as revisões necessárias. Mas para que o processo não fique pendente na corregedoria, eu estou propondo então o arquivamento, né, e digo aqui no final do voto. Isto tudo posto, entendo prejudicado o cumprimento do acordo número 18.578 em razão da indisponibilidade orçamentária e do exíguo prazo para sua execução, bem ainda da vedação da realização de revisões em anos eleitorais
e da significativa e frequente alteração verificada na relação de municípios passíveis de correção, determinando o arquivamento dos autos, ficando a cargo da Corregedoria Regional Eleitoral submeter em tempo oportuno nova proposta de correção de eleitoral dos termos do artigo 92 da Lei 9.504/97 e do artigo 58 da Resolução TSE 28.538/2013. Então, o voto é nesse sentido, senhor presidente e eminentes pares. Alguma consideração, alguma manifestação, divergência? Então, unânime os termos do voto do relatório. Nada mais havendo a presença de todos, agradeço, encerrada a sessão.